Amém? Quem pode fazer essa oração? Vamos iniciar então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite que nós estamos aqui na Tua presença, podendo ouvir mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, mesmo nesses dias ruins que está tendo, o Senhor tem nos guardado. Quando a gente tem que ir de extrema urgência nas ruas, o Senhor tem nos protegido. Nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar essa palavra que será falada por meio do meu Pai, que a gente venha entender tudo que for explicado e venha passar adiante para as outras pessoas. Nós queremos que o Senhor venha abençoar este louvor, que nós iremos fazer de coração para Ti. É isso que nós queremos te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Mais uma vez. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com nossos irmãos, nos unimos a Ti em oração. Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, e agora, com nossos irmãos, nos unimos a Ti em oração. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas asas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Acredito que estejam todos conseguindo aí acompanhar. Amém? Não consigo ver aqui. Deixa eu ver se está tudo, a transmissão está ok. Amém, eu acredito que sim. Tá. A imagem está parada, mas eu acredito que esteja normal, né? Acho que tem que dar uma atualizada aqui de repente. Só atualizar. Mas glórias a Deus, amados. Desde já nós precisamos estar. Amém? Então pode parar. Então pode pôr pausa. Bom, desde já nós precisamos estar preparados, porque segundo tudo que nós temos ouvido, as coisas não serão mais como eram antes. Isso é bom. Isso só mostra que nós precisamos nos aperfeiçoar e estarmos preparados para a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo disse que a coroa da justiça está reservada àqueles que amarem a vinda de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro cristão é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que ama a palavra sobre a volta de Jesus, é aquele que quer habitar no santo monte do Senhor, e é exatamente isso que eu quero hoje com vocês estar refletindo. Vamos para o Salmo 15?
Nós vamos trazer uma reflexão hoje sobre um salmo profundo. É um salmo curtinho, mas que fala muitas verdades. É desafiador. Então nós vamos fazer assim. Eu vou fazer a oração, depois nós vamos começar. Olha, ela está dentro do banheiro nosso. Ela ficou trancada lá dentro. Ela tá lá. Será? Lá fora? Dá É? pra ouvir por lá. Eu estou ouvindo ela no meu banheiro. Ela entrou pela janela e ficou lá, ficar chorando o culto inteiro. E atrapalha, né? Quer que eu mande? Aqui, meu irmão, é assim, na roça é assim, é gato miando, cachorro latindo. Vocês veem que o Nick até canta. É coisa maravilhosa mesmo. A Arca de Noé. A Arca de Noé, acho que os leãozinhos também cantavam, né? Então nós vamos para a reflexão. Eu vou orar. Querido Pai, obrigado mais uma vez pela tua santa palavra, pela liberdade de ainda podermos em comunidade estarmos lendo, ministrando e transmitindo ainda, meu Pai, pela internet as Sagradas Escrituras. Vem nesta noite, Senhor, ao encontro de cada um de nós, trazendo a revelação, nos dando sabedoria, edificação, nos exortando e corrigindo, conforme a tua verdade, para que todos nós possamos estar preparados para habitar no santo monte do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. E te agradecemos. Glória a Deus. Amém? Eu vou colocar para gravar aqui, para nós também depois disponibilizarmos a quem desejar. Amém? Bom, diz assim, Salmo 15. Vamos ler, né? Vamos ler aí, Natália. Lê o Salmo inteiro para nós. Bem alto para poder captar aqui, tá? Bom. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que ainda sinceramente... Não. Você... Aquele que... Não, o meu tá aqui. Aquele que anda. Isso, mas você falou ainda? Aquele que ainda... Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura contra a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Deixa eu ler de novo esse texto aí que tá diferente. Aquele que mesmo que jure com dano seu, quer dizer, com prejuízo, não muda. E aí, vai ao versículo 5 agora. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Isso, peitas é suborno. Fica suborno. Bom, amém. Salmo muito conhecido, mas é um salmo muito revelador. É aquele salmo que nós precisamos, acredito eu, ler todo dia. Ou, se não ler todo dia, pelo menos todas as semanas. Estar revisando ele ponto a ponto para vermos se nós estamos mesmo andando na linha. Né? Porque é uma pergunta que Davi aqui diz. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Tabernáculo aqui, para Davi, era o tabernáculo terrestre. Era onde estava situado a arca de Deus, onde os sacerdotes faziam os sacrifícios, onde levavam o sangue dos cordeiros, aonde acontecia todas as coisas. Mas ele paralelamente diz quem morará no teu santo monte. A ideia de Davi, embora a princípio ele estivesse falando das coisas físicas, da santidade da casa de Deus, do local onde Deus habitava, porque na mentalidade dos judeus na época de Davi, era que Deus morava, porque Deus havia prometido que habitaria no
no tabernáculo. E o tabernáculo viria, com o tempo, em sua evolução, a ser construído, que seria o Templo de Salomão, no Monte Santo do Senhor. Ali onde nós sabemos que hoje está o domo ali da rocha. Então, para Davi, estar ali na casa do Senhor, estar naquele local, terreno, naquele tabernáculo ou no templo, era como se estivesse no céu. Era como se você estivesse diante do próprio Deus. Por isso que Davi não se poupava em dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quantos homens de Deus almejavam, ansiavam estar na casa do Senhor. Prefiro estar na tua casa um dia do que 1000 em outro lugar. Não era mera poesia. Eles acreditavam piamente porque Deus havia prometido que estaria habitando ali. Mas nós sabemos que Deus deixou o tabernáculo terreno. Deus abandonou o templo por causa dos pecados de Israel e ordenou que a Babilônia derrubasse o santuário. Santuário que foi nós podemos dizer assim, pela segunda vez edificado mesmo, com aquela glória, com aquela pompa da época de Salomão, na época de Jesus, pelo rei Herodes. Foi uma construção que acabou não terminando. Imagina, 46 anos para construir tudo aquilo e não conseguiram terminar. No ano 70, quando foi derrubado pela segunda vez tudo aquilo, o povo de Israel foi disperso para o redor do mundo. Os que ficaram morreram, porque Jerusalém foi queimada e destruída. E os que foram dispersos acabaram compreendendo que se o Senhor habitava no templo, como agora eles poderiam estar na presença de Deus se não tinha mais templo? Até hoje, acreditem, os judeus ainda sentem a ausência de Deus. Eles não conseguem compreender claramente que as referências, até mesmo que Davi fazia, dizia respeito também ao lar celeste, aonde Deus realmente habita. Nós temos que entender que o Antigo Testamento é uma figura ou uma sombra para o Novo Testamento. Aquele local lá em Jerusalém, onde as pessoas chamam de Muro da Lamentação, e foi a única coisa que restou da época de Jesus. Tem pessoas que dizem que aquilo foi a única coisa que restou do Templo de Salomão. Não, aquilo lá não tinha nada a ver com o Templo de Salomão. Aquele Muro das Lamentações é um muro de arrimo. É um muro de arrimo que fizeram para que a esplanada, onde está o Domo da Rocha, que tem as escadarias, eu nunca fui lá, mas eu já vi vídeos, já vi em livros, fotos. Você sai do Muro das Lamentações, assim, pela direita ou pela esquerda, você dá a volta e tem uma escadaria que você sobe na parte de cima, onde tem esplanada, que é proibido ali o acesso de qualquer um. A polícia, o exército judeu proíbe das pessoas em andarem livremente naquela parte de cima, porque é considerado um local sagrado, tanto para os judeus quanto para os árabes. E o Domo da Rocha está ali sendo algo assim proibido para visitação, vamos dizer assim. Então, quando nós imaginamos ali os judeus no Muro das Lamentações hoje ali chorando e colocando os pedidos de oração ali entre as frestas, né, das pedras, é o anseio que os judeus têm de se achegar de alguma forma a Deus. Por isso se fala tanto em terceiro templo, a reconstrução do terceiro templo, que será a última reconstrução do templo. Porque para os judeus, quando o terceiro templo for reconstruído, eles vão poder novamente adorar a Deus e para eles, aonde o templo está, Deus está. Então eles vão sacrificar e vão invocar o nome do Senhor para que o Senhor desça novamente com sua glória sobre o templo. O que eles menos esperam é que não descerá a glória de Deus sobre o templo, mas o próprio Filho de Deus virá nas nuvens para estabelecer o milênio, como nós já estudamos e temos falado um pouco aí nesses últimos dias.
Então, entendamos, quando Davi fala aqui, quem habitará no seu tabernáculo, no teu tabernáculo, e quem morará no teu santo monte, nós precisamos hoje, como igreja, imaginar o quê? Quem habitará no céu? Quem vai morar no céu? Quem vai estar junto de Deus por toda a eternidade? Qual é o perfil das pessoas que habitarão aos pés do Senhor? Qual é o perfil das pessoas que vão servir a Deus, adorar a Deus em sacerdócio eterno, na eternidade? Quem são essas pessoas que ali estarão? Todas elas possuem muitas características em comum. E isso é importantíssimo para mim e para você. Quando nós conseguimos entender as características dessas pessoas que residem no céu, que vão morar, que moram e daquelas que morarão no céu, então nós precisamos fazer uma autoavaliação de si próprios e buscarmos ter essas qualidades, porque é necessário que nós estejamos em consonância ou que nós estejamos alinhados ao caráter, aos princípios morais, à forma de vivência de cada uma dessas pessoas que ali morarão. E Davi, de forma excelente, simples até, podemos dizer, ele faz uma pequena lista de qualidades de homens e mulheres que vão entrar no céu. Por isso, quando eu começar a descrever aqui cada ponto, se nós estivermos errando em algum desses pontos, precisamos nos corrigir, precisamos nos arrepender e nos voltar totalmente para Deus. Se alguém que estiver nos acompanhando ouvir estes pontos e se encontrarem presos em algum desses problemas aqui, precisam se arrepender, precisam se voltar a Deus por meio de Jesus Cristo para estarem preparados, não só para a hora da morte, mas para o encontro com o nosso Criador. E é muito comum que a partir do momento que nós começarmos a ler cada ponto, algumas pessoas que nós conhecemos comecem a aparecer no texto. E isso é problema. É problema por quê? Porque nós estamos cercados de familiares, amigos, irmãos na fé e tudo mais. Mas muitas pessoas, às vezes da igreja, pessoas da família, pessoas que não são cristãs, que estão presas em muitos desses problemas aqui. E isso só mostra o quê? Que nem todos que estão na igreja vão para o céu. Que nem todas as pessoas que professam Jesus Cristo morarão na eternidade com Deus. Porque elas não estão preparadas. Quem não estiver preparado não vai ser arrebatado. Quem não estiver preparado não vai entrar no céu. Se conseguir resistir à grande tribulação que virá, terá ainda muito que sofrer e aprender ainda nesta vida. Terá que encontrar o verdadeiro arrependimento diante do Senhor, para que, após a sua morte, então, ele possa habitar na eternidade. Então a lista começa aqui de forma bem simples. Primeiro ponto que Davi declara do perfil daqueles que vão morar com o Senhor. Aquele que anda em sinceridade. O que é andar em sinceridade? Sinceridade é verdade. Aquele que é sincero. Olha, ninguém gosta de pessoas mentirosas, não é? Tem aquela história que a pessoa mente, e aí a maior vergonha que ela passa é quando ela contar uma verdade e ninguém mais acredita nela. Mesmo ela falando a verdade, ninguém mais acredita. É aquela historinha, né, antiga, do menino que ficava gritando, né? Ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo. Aí o pai corria lá pro meio do mato, chegava lá, no meio do mato, o menino dava risada do pai. Aí passava uma semana, o menino, ó o lobo, ó o lobo. E o pai corria com o facão na mão lá pro meio do mato, chegava lá, tava lá o menino dando risada da cara do pai. Aí um dia o menino começou a gritar o lobo, o pai falou, deixa esse moleque mentiroso aí, não vai mais tirar o sarro da minha cara não. Nunca mais vira o menino. Por quê? Porque o lobo tava lá mesmo. Não é essa versão não.
Não, eu só dei uma incrementada porque a outra tá defasada já, para a atualidade. E olha, andar em sinceridade é isso aí. É uma pessoa ser autêntica, verdadeira, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você pode confiar a ela a guarda dos seus bens, você pode confiar a ela a liderança de uma empresa, você pode confiar a ela a liderança, muitas vezes, de um ministério da igreja. Uma pessoa que tem uma índole mesmo intocável, que é uma referência onde quer que trabalha, onde quer que vive. As pessoas sabem que ela tem sempre nos seus atos uma ação verdadeira, que ela não é uma pessoa dissimulada. Não tem coisa pior do que pessoas dissimuladas. A pessoa está ali, a pessoa beija você no rosto, não é? Que nem Judas Iscariotes, mas Jesus sabia. O que foi que Jesus disse para Judas? Traíste o filho do homem com um beijo? Querendo dizer, o beijo não é um sinal de carinho? Não é um sinal de amor? Não é um sinal de, muitas vezes, de respeito por alguém? No entanto, o ósculo santo, como a Bíblia diz, o beijo de Judas Iscariotes era o beijo da traição, da falsidade. Ele não era uma pessoa sincera. Judas Iscariotes roubava até mesmo dinheiro das ofertas que eram dadas. E olha que aquelas ofertas ali, que nós vemos Judas na tesouraria dessa área, era para, normalmente, a ajuda dos pobres, hein? Pegar aquilo que é dos pobres é algo terrível. Imagina uma coisa dessa. É o que nós vemos muito na política, né? Todo político que é ladrão, ele é ladrão não é só porque ele roubou dinheiro público. O crime maior dele é que quanto mais o dinheiro público é roubado, mais os pobres padecerão. Pessoas vão morrer na fila de um hospital, pessoas vão morrer porque não havia verba para comprar uma aparelhagem para o exame. Pessoas vão passar fome porque não há investimento na cidade para que uma empresa ali chegue e abra as portas. Pessoas passam necessidade e tudo é acarretado porque o outro lá não é sincero. Não tem um perfil de sinceridade. Então, vamos entender que Davi está dizendo que aqueles que não andam em sinceridade, as pessoas que não são sinceras, que são falsas, essas pessoas não vão morar no céu. É uma questão de grande relevância para Davi. Davi estava como que pensando assim: é impossível um mentiroso herdar o reino dos céus. É impossível um mentiroso ser aceito na eternidade. Afinal de contas, a Bíblia diz quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então, seus filhos são mentirosos. Eles andam na mentira, nas trevas, e não na luz, na sinceridade. E aí o texto continua dizendo assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Esse mundo não é injusto? Vou voltar aqui a essa questão política. Olha, por causa da política, por causa de pessoas desonestas, ladrões, que roubam dinheiro público, isso e aquilo, veja o padecimento dos mais pobres. Porque é aquele negócio, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, não é? Quando nós estamos diante de uma situação, de uma pessoa que nós conhecemos e ela está passando necessidade, e nós temos algo que podemos repartir, é uma obrigação moral de cada um dos cristãos desejar ao seu próximo aquilo que ele deseja para si mesmo.
Você acha que é legal nós chegarmos na hora do almoço e não ter gás? Não termos energia elétrica, porque foi cortada? Não termos arroz, nem feijão, e não termos nada para dar para as crianças? Será que é legal isso? Será que é algo comum um cristão dormir em paz, sabendo de pessoas que estão, de repente, dentro dessa situação? Não. Andar em justiça é o quê? O governo não está fazendo o que deveria ser feito, os governos não têm feito o que deveria ter sido feito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, de alguma forma, tentar amenizar a dor do pobre. Nós vamos, de alguma forma, mesmo que isso nos empobreça, mesmo que isso faça com que nós tenhamos menos privilégios, nós vamos tentar agir com justiça. Por quê? Porque essas pessoas não podem passar fome e eu estar comendo. Então é melhor eu comer menos, um pouco menos, para que elas também possam comer um pouco. A divisão aí do pão é o segundo mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Se nós estamos morando numa cidade onde tem uma praça toda cheia de mato, que ninguém se importa, que tem lá uma quadra que está toda arrebentada, isso e aquilo, e nós como cristãos passamos ali e vemos muitas vezes jovens perdidos nas drogas e tudo mais, e aquele mato é um local perigoso que alguém pode ser arrastado lá para dentro, alguém pode fazer o mal para alguém. O que nós devemos fazer? Mas é a prefeitura, nós vamos cobrar quem? O presidente? Vamos cobrar o governador? Mas e se não houver condições? E se ninguém quer fazer nada? Então nós também não vamos fazer? Nós temos que estar andando incomodados neste mundo, porque este mundo é um mundo de trevas. Não tem como nós estarmos vivendo em paz. Olha, tem uma questão, meus amados, que muitas vezes me deixa muito triste. Tem cristãos que estão buscando paz. Eles não sabem o que a Bíblia fala sobre paz. Eles não sabem interpretar o que é paz na Bíblia. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá paz, a paz de Deus e tudo mais, eu vou dar-vos a paz e tudo mais, não é aquela paz da calmaria, da tranquilidade, da isenção de problemas. Não, nós vamos ter problemas como cristãos. Nós teremos dificuldades. Nós não estaremos andando só no alto dos montes, nós estaremos muitas vezes nos vales. E olha, a maior parte da nossa vida é nos vales. Vamos chorar, vamos sofrer. Então não tem nada a ver a paz que a Bíblia fala com essa paz que as pessoas estão procurando. Eu vou para a igreja, pare de sofrer. Essa frase mentirosa que muitos pastores colocam na placa de suas igrejas. Pare de sofrer. O parar de sofrer é o quê? É a paz, eu quero ter aquela paz, sabe? É a paz financeira, é a paz da saúde, é a paz nos relacionamentos. Tudo vai dar certo para ela, mas só que isso é uma mentira. Isso não existe neste mundo. Nós nunca deixaremos de chorar. Haverá um tempo de sorrir e tem de haver um tempo de chorar. Haverá um tempo de vida e haverá um tempo de morte. Olha, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora nós vemos Jesus com aquela paz, assim, tranquilão. Nós vemos Jesus, na maior parte dos tempos, chorando, perturbado. Porque para onde ele olhava havia injustiça. Então, se o mundo está cheio de injustiças, como nós cristãos podemos estar em paz? Entenda de uma vez por todas, ó cristãos, filhos de Deus e filhas de Deus, paz que a Bíblia nos promete é a paz no relacionamento nosso para com Deus, porque nós estávamos rebelados.
Nós estávamos numa insurreição contra o reino de Deus. Por que insurreição? Porque Deus é dono de tudo e nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo, nem da nossa vida. No entanto, nos rebelamos, demos as costas para Ele e nos levantamos contra o seu reino. Então havia entre nós uma separação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E isso denota o quê? Denota o distanciamento que havia entre nós e Deus, um problema de distância, porque Deus é santo e nós vivíamos presos em nossos pecados. Então nós éramos inimigos de Deus. Havia uma inimizade entre nós. Então paz, que a Bíblia diz que nós teremos, é a paz da nossa relação com Deus. Por meio de Jesus Cristo, o homem pode se arrepender de seus pecados, se voltar novamente a Deus e Deus os receberá de braços abertos. Deu para entender? Então é a paz no relacionamento com Deus. Jesus Cristo veio trazer a paz da relação entre homem e Deus, criatura e criador. Então, a paz que nós temos não é aquela da calmaria, da brisa mansa. Não. É a paz da certeza de que quando eu falar Pai Celeste, Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, vai saber que um filho dele aqui na terra está chamando ele. Ele vai atentar para a minha oração. Por quê? Porque não há mais inimizade, não há mais intriga, não há mais barreiras entre eu e ele. Jesus trouxe a paz entre nós. Nós estamos agora unidos pela verdade, estamos agora vivendo uma amizade verdadeira pelo Espírito de Deus. Eu agora estou unido, tenho comunhão com Deus. Então, o que é a prática ou pratica a justiça? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. É aquele que se sente sempre pressionado, olhando para os lados, diante das injustiças desse mundo. E por isso, ele, de alguma forma, tenta fazer algo por alguém. Já contei, acho que centenas de vezes essa história, vou contar de novo. Um fotógrafo alugou uma casa na beira do mar e ele via um rapaz passando todo dia cedo, pegando as estrelas que estavam na areia. Milhões de estrelas tinha. E ele pegava aquelas estrelas e jogava dentro do mar. E aí aquele fotógrafo um dia, vendo que era uma coisa inútil, parece, que aquele rapaz fazia, porque o rapaz ia embora e ficava milhões de estrelas ainda na beira do mar. Ele perguntou: ei, jovem, será que você não consegue notar que você está jogando uma estrela aqui, outra estrela ali, mas olha só, tem milhões de estrelas no mar. Que diferença isso faz? Perdão, que diferença isso pode fazer? E aí o rapaz disse assim: bom, para as estrelas que eu jogo no mar, eu faço diferença. Pelo menos eu faço, ele estava dizendo, o que eu posso. Se eu não posso jogar todas as estrelas para o mar, pelo menos as que eu puder jogar, as que eu puder ajudar, as que eu puder estender a mão, eu estenderei. Eu farei algo. Isso é andar em justiça. Isso é ser justo. O justo é aquele que faz justiça. É aquele que faz aquilo que é necessário, independente de quem quer que seja. Ele vai e faz. Por isso que as escrituras são claras. Se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe pão de beber, dá-lhe um copo de água fresca. Veja, a ideia é o quê? Mas ele é meu inimigo. Não importa. Mas se ele está com fome e ele está com sede, e eu tenho água e eu tenho pão, por que eu não darei? Então eu devo dar. Eu devo compartilhar essa realidade. Amém? Então, nesse segundo ponto aqui que pratica a justiça. Quem tem essa característica vai morar no céu. E você pode ter certeza que todas as pessoas que estão no céu, enquanto andaram aqui nesta vida, eles não conseguiram ter aquela paz, porque é um mundo muito injusto. As coisas que acontecem neste mundo são coisas que enojam muitas vezes a nossa alma.
são repugnantes. Então nós precisamos fazer alguma coisa certa. Nós precisamos amar as coisas que Deus coloca diante de nós. Amar os homens, amar os animais, amar a natureza. Nós precisamos de alguma forma lutar para amenizar o quanto for possível, o quanto estiver diante do nosso alcance, a injustiça neste mundo. Ele continua dizendo assim também, uma terceira característica de quem vai morar no santo monte do Senhor é que fala verazmente segundo o seu coração. Falar verazmente é falar verdades, de veracidade. A pessoa que é verdadeira, ouça o que eu vou dizer. A pessoa que é verdadeira, ela fala pouco. Pode ter certeza disso. Porque quem fala muito sempre acaba caindo na transgressão que Tiago disse, do mal da língua. Porque não tem domínio, ela não consegue, sabe? Ela não consegue descansar. Ela parece que nasceu com duas bocas e uma orelha. E na verdade é o contrário, não é? Nós temos que ouvir mais e falar menos. Todo mundo sabe disso. Então, as pessoas que vão morar no céu são pessoas que têm um domínio sobre o seu corpo e principalmente sobre a sua língua. Quando ela fala algo, ela fala a verdade. Se determinadas palavras forem ocultadas, se determinadas palavras forem omitidas, e isso trazer paz para ambos os lados de uma determinada situação, a pessoa que fala verazmente, ela se cala, ela não fala nada, ela deixa no silêncio, ela segura. Ela tem domínio próprio. Todas as pessoas do céu são assim. Porque se a pessoa tivesse um fofoqueiro no céu, não lá no céu. Uma pessoa, acho que um fofoqueiro no céu, acho que até é nome de filme do Mazzaropi, eu acho. No céu, todo mundo é verdadeiro. Mas tem gente, amados, tem pessoas que pensam assim, eu tenho esse problema, mas eu vou para o céu. Porque elas pensam assim, existe uma falsa teologia, que é uma das áreas dessa teologia, é a teologia universalista. Primeiro ponto da teologia universalista, eles dizem que todo mundo vai ser salvo. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, ele nos ama, então vai salvar todo mundo. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Né? E uma das outras características do universalismo que, olha, infelizmente tem embasado a maioria dos teólogos no mundo inteiro, é que você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser santo. Entendeu? Ninguém é perfeito, eles dizem. Quem anda com essa mentalidade de que ninguém é perfeito, como vai morar no céu? 1 Tessalonicenses 5,23 diz que todo o nosso espírito, alma e corpo devem estar plenamente conservados de formas irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Em Mateus 5,48, Jesus disse assim, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai no céu. Olha, eu já falei, já dei estudo na igreja, tudo, e tem pessoas que ainda continuam insistindo nisso. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito no quê? Ninguém é perfeito no conhecimento. Lógico, só Deus pode ser perfeito no conhecimento. Você sabia que nem os anjos de Deus são perfeitos no conhecimento? Por quê? Porque só quem sabe tudo pode ser considerado perfeito no conhecimento. E para você saber tudo, você tem que ser onisciente. E só Deus tem esse atributo. Mas ninguém no universo. Entendeu? Agora, os anjos não são santos, não são perfeitos porque eles não têm todo o conhecimento? Não, eles são santos. Eles andam em retidão e em perfeição moral. A única perfeição moral que Jesus está exigindo aqui, que é a maturidade espiritual, é a perfeição moral. O que é perfeição moral? Perfeição moral, se eu sei que aquilo é errado, por que eu vou dar um passo adiante? Se eu sei que aquilo é errado, por que eu vou continuar insistindo naquele caminho? Eu não posso.
Se eu sei que é errado e ajo e tomo uma atitude diante daquilo que é errado, pronto. Eu estou deliberadamente vivendo em pecado. E o que vai acontecer com aqueles que vivem no pecado? Eles não morarão no céu. A palavra de Deus é claríssima sobre essas questões. Deixa marcado aí, deixa eu mostrar um texto aqui. Vamos lá para o Novo Testamento, lá para a carta de 1 João, capítulo 3. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí? Não está claro? Aonde eu quero chegar? Volte aqui para o raciocínio, vamos voltar lá para Salmo 15. Volte, não perca o raciocínio que eu estou falando. As pessoas dizem assim, esses pregadores, que tem essa teologia universalista aí, todo mundo vai ser salvo. O importante é estar na igreja e ter sido batizado e ter feito uma oraçãozinha de 2 minutos lá no púlpito. Eles dizem assim, você tem esse problema, isso e aquilo, não se preocupe. Quando você morrer, aí você vai ficar perfeito. Quando você deixar esse corpo, aí você se torna perfeito. Aí porque aí é liberado da parte de Deus um poder. Bati a mão de novo aqui no microfone. Porque aí é liberado da parte de Deus um novo homem, uma nova vida. E aí no céu você não vai fofocar. Aí no céu você não terá maus pensamentos. Aí no céu você será uma outra pessoa. Ué, aonde está escrito na Bíblia que depois que você morrer, ainda haverá, ainda da parte de Deus, uma transformação no nosso caráter? Quando é que nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo depois que nós morremos ou em vida? Então há esperança para muita gente que está no inferno, porque tem muita gente que está no inferno que, olha, era melhor do que muitos crentes da igreja. E aí Deus foi injusto ter jogado eles no inferno e colocar um monte de fofoqueiro, né? Usando novamente o meu ponto aqui, que isso aqui é só um detalhe, existem muitos outros, porque eu estou falando aqui sobre o falar com veracidade, falar daquilo que é verdadeiro. Entendamos essa questão. Sabe quem é que vai morar no céu? Não é uma outra pessoa. Será eu e você. Nós temos que nos acertar aqui na terra. Nós temos que andar em santidade total, em perfeição moral aqui na terra. Se temos alguma coisa, como eu disse, se algum desses pontos bate de frente com a gente, porque nós não estamos alinhados a eles, ouça, arrependamos-nos enquanto há tempo. Se morrermos com pontos que nos condenam aqui neste salmo, estaremos perdidos. Você pode ter certeza disso. Porque nós estamos num teste, numa prova, e só vai entrar no céu quem for aprovado. As pessoas ficam muito pensando assim, porque a graça de Deus vai acobertar tudo. Não, a graça de Deus não acoberta nada. Para que a graça de Deus se inicie, se instaure sobre a vida de um humano, este humano precisa se arrepender de todos os seus pecados. Enquanto ele não se arrepender, a graça não poderá agir. Já pensou? Quando nós nos arrependemos de tudo, nós tomamos uma atitude consciente de que o nosso passado, de que o nosso velho homem era um ser desprezível diante de Deus, porque estava condenado diante dos mandamentos do Senhor. A graça só vai começar a agir sobre mim e sobre você, meu amado,
quando nós nos arrependermos e clamarmos com um coração sincero ao Pai o perdão dos nossos pecados, pedirmos a presença do Espírito Santo, a nova vida, por meio do sangue de Jesus Cristo. Então a graça virá, porque a graça não é um tapa-olho, a graça não é uma forma de Deus não olhar para nós, como muitos falam, e olhar só para Jesus. Tem gente que diz assim, depois que você se converte, assim, Deus não olha mais para os seus pecados, para o que você faz, Deus só olha para Jesus. Mas peraí, eu não sou Jesus. Deus continua olhando por mim, sim. Paulo não disse nada disso. Paulo disse que eu serei julgado por tudo aquilo que eu fizer por meio do meu corpo. Veja, não é Jesus. Eu não sou Jesus. A graça é o quê? A graça é uma oportunidade de começar de novo da forma correta. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Isso é graça. Tudo aquilo que diz que Deus fará vista grossa, mas ninguém é perfeito mesmo, então eu vou continuar desse jeito aqui, você continua na sua, isso e aquilo. Quem morrer assim vai pagar um alto preço por ter acreditado numa falsa teologia de que Deus faz vista grossa para quem é frequentador de igreja. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós estamos falando não é de qualquer deusinho, não. Não é com Deus com D minúsculo, não. Como o do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor dai glórias, mas ao teu nome dai glórias. Porque os deuses dos povos são assim, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nenhum som sai de suas gargantas. E aí o profeta ali é enfático, tornem-se semelhante a eles todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Quer dizer, assim como uma estátua é a pessoa que acredita nos deuses daqui desta terra. Deuses mortos, petrificados, deuses muitas vezes feitos pela própria mão do homem. Mas o Deus verdadeiro é diferente, porque ele não foi feito. Ele é o Criador, Ele nos fez com suas mãos, Ele nos fez pelo seu poder, Ele fez o universo pelo seu poder. O Deus que nós estamos falando aqui, anunciando, é um Deus santo, que até os serafins cobrem o rosto, cobrem os pés para não se queimarem diante da sua glória. É o Deus que habita na luz inacessível, é o Deus que os demônios chamam de Deus Altíssimo. Ele é tão alto que ninguém atinge Ele. Ele é puro, que não pode de forma alguma aceitar o pecado, aceitar o mal, porque os seus olhos são luz pura. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. E aí a pessoa pensa que vai continuar vivendo de qualquer jeito, se escudando numa graça que vai se tornar uma desgraça para ela no final de sua vida. Porque graça é oportunidade. Oportunidade diz respeito ao quê? A que a responsabilidade é minha, sempre será minha e não de Deus. Porque o que Deus tinha para fazer, Ele fez. Ele nos deu uma oportunidade. Isso é graça. Por meio do sacrifício de Jesus, eu e você, nós temos a oportunidade de recomeçar nossa vida. Foi o que Jesus disse para o fariseu Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. As bondades e as maldades de Nicodemos de nada valeriam para Deus. Você sabe o que é a nossa bondade quando nós estamos longe de Cristo? Não passam, como disse o profeta Isaías, de trapos de imundícia, de panos sujos para Deus. Deus jamais fará vista grossa porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós para mostrar o quanto Ele odeia o pecado, o quanto Ele tem nojo do pecado. O quanto o pecado é uma maldição, enquanto o pecado é uma coisa terrível aos olhos de Deus. Deus ia nos destruir se não fosse Jesus. Nós seríamos esmagados pelo poder de Deus. Deus ia passar como a Bíblia descreve em Apocalipse,
que Jesus é aquele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Lagar, um local onde se joga as uvas e se espremia com os pés. Deus ia nos espremer por causa dos nossos pecados. Nós seríamos lançados no lago de fogo e enxofre. Mas Jesus disse: eu, Pai, vou lá para baixo e vou viver uma vida justa. E então, a culpa deles, aquilo que eles merecem, eu peço que recaia sobre mim. Assim, eu peço que o Senhor dê a eles uma nova oportunidade, porque esse é o plano da salvação. Já que o Senhor está irado contra os homens que fizeste, essa ira precisa ser descarregada, a justiça precisa ser feita. Os pecadores têm que morrer. O salário do pecado é a morte, não é brincadeira. Os pecadores têm de ser lançados no juízo eterno de Deus, no lago de fogo e enxofre. Eles merecem isso. Eles pecaram contra o Criador, contra o Deus Santíssimo, aquele que é santo, santo, santo. Mais uma vez, Jesus tendo tomado a nossa frente, ele pagou caríssimo. Então houve uma injustiça, porque o justo morreu pelos injustos. A partir deste momento, o homem que olha para o que Jesus passou, entende que merecia que aquele juízo que caiu sobre Jesus deveria ter caído sobre si próprio. Então ele deve temer, tremer por dentro, gelar a sua alma, ter repugnância de quem ele era, de quem ele é, negar-se então a si mesmo e nascer de novo. Nascer de novo nada mais é do que abraçar a oportunidade que tantos chamam de graça, mas não conhecem essa definição. Tem no dicionário de muitos cristãos e até teólogos e pastores, a palavra graça está escrito assim: Deus faz vista grossa, Deus é injusto. Mas no dicionário dos céus, no dicionário, na definição sagrada das Escrituras, graça é a oportunidade dos pecadores se arrependerem e começarem de novo. Porque se não fizerem isso, estarão perdidos. Se continuarem nas práticas de outrora, estarão condenados. Isso é muito sério. Então entenda comigo. Se eu morrer com um problema desse, de ser uma pessoa injusta, de não falar com veracidade, não ser verdadeiro nas minhas palavras, se eu sou uma pessoa que não ando de forma sincera, não adianta nada eu frequentar igrejas, isso e aquilo. Quando eu morrer, eu serei condenado. Porque seria muita injustiça eu morrer e ainda ir para o céu só porque eu fui batizado nas águas, porque eu fiz uma oração e porque eu frequentava um templo. Desde quando frequentar templos, fazer uma oração e passar pelas águas do batismo pode livrar alguém do juízo eterno? Só há uma coisa que pode livrar o homem do juízo eterno: crer no sacrifício de Jesus Cristo e arrepender-se de seus pecados. Não há mais nada que possa salvar o homem. Nada. E só para concluir isso daí, você duvida? Você quer pagar o preço? Quando você encontrar o Senhor, se morrer ainda nos teus pecados, isso serve para mim, serve para todos nós aqui. Nós estamos abrangendo o Salmo que está falando conosco, está perguntando para quem é, qual de nós aqui vai morar no seu santo monte? Quem vai habitar no seu tabernáculo para sempre? Entenda, se nós abusarmos das oportunidades que Deus nos dá, nós estaremos pisando o sangue inocente de Jesus Cristo. E não restará mais chance para nós. Não restará oportunidades. A ira que recaiu sobre Jesus recairá então sobre esse ímpio. Sobre esse que viveu na molecagem, na brincadeira da fé, pensando que era o oba-oba, pensando que a igreja era um stand-up, era um local para rir, um local para desfrutar de amizades e coisas desse tipo.
enquanto a igreja do Senhor nada mais é do que uma escola para formar discípulos aprovados para o reino de Deus. A ira que caiu sobre Jesus recairá sobre aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Ninguém que morrer em pecado será transformado depois da morte e irá para o céu. Você entende por que essa mensagem é uma mensagem universalista? Todo mundo vai ser salvo. Logo, se eu morrer vivendo de qualquer jeito, só porque eu vou para uma igreja e for para o céu, então ninguém vai para o inferno. Não é verdade? Pensemos nisso. E olha, faça com que aquela palavra de Romanos 8 ecoe no seu coração. Vamos permitir que essa palavra ecoe nos nossos corações. Ele não poupou nem o filho dele. O filho dele não quis pagar no lugar de um pecador. Olha o que Deus fez com ele. A Bíblia descreve em Isaías 53. Deus agradou-se moê-lo. Por que agradou-se moê-lo? Porque é a vontade de Deus quando pôr a mão num pecador. É esmagá-lo. É moê-lo. É não deixar nada para contar a história. Porque teve todas as oportunidades do mundo para ser alguém honesto, para falar verazmente, para praticar a justiça, para viver uma vida íntegra, mas desprezou todas essas coisas. Continuando aqui. Terceiro ponto, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Como eu estava falando naquela hora, difamar é o quê? É falar mal dos outros. Pessoas falam mal do pastor, falam mal do irmão, falam mal do patrão, falam mal do vizinho, falam mal de não sei de quem, falam mal... Meu Deus do céu, amados. É melhor nós começarmos a orar por essas pessoas. Lembra que eu falei antes? O sábio é aquele que fica mais calado. Vamos ficar mais calados. Se você chegar no local, as pessoas estiverem falando de alguém, não fale, fique na sua. Fique na sua. A tentação virá para que você também abra a sua boca e fale alguma coisa. Irmãos, se eu pregar só a salvação, vai ter gente que vai reclamar. Ah, o pastor só fala de salvação? Eu já estou salvo já. Tem que falar de outras coisas mais profundas. Se eu falar de coisas mais profundas, essa mesma pessoa vai dizer assim, ué, eu não estou entendendo mais nada. Só fala de coisas que eu não entendo. Se a gente está falando de final de tempos, de grande tribulação, arrebatamento, aí a pessoa fala, mas só fala disso, não é? Ora, meu irmão, peraí. O que é pregar o evangelho? O evangelho pleno é pregar tudo o que Jesus nos ordenou. Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. E por incrível que pareça, é nos evangelhos que nós encontramos mais sobre escatologia, mais sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Ah, mas o pastor fala muito do inferno, o pastor fala muito de santidade. Você quer que eu fale sobre o quê, meu irmão? Que você vai ficar rico? Você tá diante do pastor errado. Tem um monte de cara aí, timbrado já aí, formado, em falar aquilo que você quer ouvir, então. Eu não sou a pessoa. Eu não sou a pessoa. Se você quer ouvir só sobre prosperidade, saúde, se você quer ouvir aí, olha, a quarentena vai acabar e nós vamos voltar e vai ser mil maravilhas, você está ouvindo a pessoa errada, então. Porque não será, não. As coisas vão estreitar daqui para frente. Entenda, quando nós nos posicionamos como pregadores da palavra de Deus, nós nos posicionamos como um médico que tem que ser autêntico, que está diante de um paciente muitas vezes doente e tem que falar, você está doente, meu amigo, se você continuar assim, você vai morrer. Como é o nome daquele programa lá, daquele médico, Quilos Mortais? Já assistiu aquele programa Quilos Mortais? É terrível. Aquele médico calminho, né? Uma pessoa assim, que a gente vê simpática, tudo, mas ele fala assim, mas se você não fazer o que eu vou te passar, se você não mudar, mas daqui 9 meses você está morto.
morrer. Não é assim mesmo? Menos de 9 meses. Em menos de 9 meses você vai morrer. Se você não mudar, você entende? Você vai morrer. Ora, isso é um médico de verdade. Porque você sai dali tipo assim, em xeque. Se eu não mudar, eu vou morrer mesmo. Porque ele sabe. Ele sabe o que está falando. Ele foi preparado para aquilo. E eu digo para você, se nós não nos santificarmos, se nós não estivermos preparados para a vinda do Senhor, se nós não estivermos vivendo de forma irrepreensível, se nós ainda continuarmos com molecagem, e eu não falar nada, o que vai acontecer? As pessoas vão se perder e o sangue das pessoas vai recair sobre a minha cabeça. É que nem um atalaia que está numa cidadela, que é uma torre bem alta, que era construída na antiguidade. Cidadela era isso. Você subia as escadinhas, chegava lá naquela ponta daquela torre e ficava vendo o horizonte. Normalmente se construía os impérios, os palácios reais e tudo, no alto das montanhas. Por quê? Porque o inimigo teria de vir do vale. Então, do alto da montanha, você em cima de uma cidadela, você conseguia olhar para baixo, ou de uma torre, você conseguia olhar a amplitude do horizonte ali e do vale. Se o inimigo aparecesse lá embaixo, você tinha a obrigação de tocar as trombetas para que o povo se preparasse, para que o exército se preparasse, para que, se fosse de noite, alguém que estivesse dormindo, um soldado, acordasse. Mas se você não falasse nada, o que aconteceria? Você seria culpado do sangue das pessoas que seriam derramadas. Porque você não avisou. Você viu o que estava errado e não falou nada. Então nós precisamos, como o texto diz aqui, exortar-nos uns aos outros e pararmos com esse negócio de ficarmos falando mal das pessoas. Paremos de ficar falando de presidentes. Vamos fazer uma coisa? Deixemos de lado a política. Deixemos de lado, sejamos aqueles sensatos que analisam tudo, que pesquisam tudo, mas deixemos de lado o presidente e comecemos a orar por ele. Deixemos de lado os ex-presidentes e comecemos a orar por eles. Entregamos eles nas mãos de Deus. Você acha que está algum ponto é injusto desse ou daquele? Deixa para lá. Não se intromete nessas coisas. Se você conhece uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, não comente com uma segunda pessoa sobre ela. Vá direto nessa pessoa. Chame o seu irmão de lado e diga para ele, olha, arrependa-se, meu irmão. Você precisa de mudar essa atitude. Você concorda comigo? Agora você também concorda que para você fazer isso você tem que estar andando em retidão? É isso que está escrito em Mateus 7. Todo mundo diz assim, não, nós não podemos julgar ninguém, né? Olha, como a gente não pode julgar se a própria palavra diz que nós temos que julgar segundo a reta justiça? E aí, é uma contradição? Não. Jesus estava falando em Mateus 7 ali, a partir do versículo 1, que ele começa a elaborar aquele conceito dos hipócritas. O cara tem uma trave no olho, é um tronco no olho e está preocupado com um cisco que caiu no olho do outro. Cara, Jesus estava falando assim, aquela pessoa é uma lástima. Aquela pessoa é um enrosco. E ela ainda julga todo mundo. Ela ainda quer ter moral diante das pessoas. A melhor coisa é ficarmos calados. É ficarmos calados mesmo. Julgar segundo a reta justiça seria o que eu acabei de dizer. Você está vendo que um irmão está indo pelo caminho errado? Vai lá e aconselha, exorta, antes que essa pessoa se perca de uma vez. Se a pessoa der ouvido, você ganhou uma alma. Se ela não te ouvir, nós vamos fazer o quê? Não foi isso que Jesus disse? Se teu irmão pecou contra ti, vai lá e conversa com ele. Se ele se arrepender, amém. Se ele não se arrepender, chama mais 2 pessoas. Aí você vai chamar 2 pessoas o quê? Pessoas que realmente estão dentro do padrão do que nós estamos falando aqui. Pessoas íntegras, que vão ajudar você a aconselhar aquele que está no caminho errado. E assim sucessivamente. Olha, acredite, fofoquinha ou fofocona, falar mal de quem quer que seja, fazer mal a quem quer que seja, vai nos custar a eternidade.
Pode ter certeza disso. Morrer fazendo mal para as pessoas. Morrer falando mal das pessoas vai nos custar a eternidade. Vamos passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso é algo indescritível. Não tem nem como definir. Continuando aqui, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Pessoas, isso é muito comum, pessoas que têm autoridade, né? Um juiz, nós conhecemos hoje, né, muitos casos de juízes que recebem dinheiro de traficantes para libertar, para dar muitas vezes um documento de soltura para um outro traficante que está preso e coisas do tipo, sabe, o suborno, coisas desse tipo, são coisas que desagradam a Deus. Desagradam a Deus. O cara tá lá, os pneus tudo careca, aí chega o guarda lá, manda parar o carro, aí o cara chega assim, ó, esse cenzinho aqui dá pra você tomar um café? Aí muitos policiais aceitam o suborno, falam assim, dá pra mim tomar um café sim. Dessa vez dá, viu? Mas da próxima não vai dar não. Aí você vai lá e vai embora com os pneus careca. Entendeu? Não pode. Isso é suborno. Ou então aquela pessoa que está numa empresa, quer crescer, mas cresce de forma injusta, passa a rasteira, puxa o tapete de todo mundo para chegar. Isso é muito feio, isso é nojento, isso é repugnante. Mas tem muita gente que aceita suborno, que faz coisas totalmente desaprovadas para ter algum tipo de vantagem no que diz respeito ao seu próximo. Isso é o que o texto diz aqui. Aceita a afronta contra o seu próximo. Isso é terrível. Continuando aqui, aquele a cujos olhos o réprobo significa uma pessoa má, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Olha só, quem é que vai morar no Monte Santo do Senhor? É aquele que não concorda, que não anda junto de pessoas que vivem na desonestidade, que tiram o sarro de todo mundo, que são imorais. Olha, eu não digo para você descartar as pessoas, ignorar as pessoas, mas para não se misturar com elas, porque a tendência é se contaminar. No Novo Testamento nós vemos referências do tipo assim, cuidado até com a roupa dessas pessoas para não serem contaminados. Quer dizer, até a roupa dessas pessoas já demonstra o coração delas. Cuidado. Cuidado com o que você está curtindo, meu irmão e minha irmã. Cuidado com aquilo que você aprova. Muitas vezes é algo reprovado pelo Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. É uma pessoa que blasfema contra Deus, é uma pessoa má, é uma pessoa que faz mal aos pobres. Quem aqui não viu aquele vídeo desprezível de um rapaz que chamou um mendigo da rua? Falou assim, e aí, como é que estão as coisas? Tá difícil? O cara, aquela cara abatida de fome. Falou assim, você quer 20 reais? Vocês viram esse vídeo? Você quer 20 reais? Aí o rapaz disse assim, na maior humildade e simplicidade, ele pegou, deu 20 reais pra ele. Ele pegou, né? Ele, tipo, querendo agradecer o homem. O homem falou assim, você quer mais um pouquinho de dinheiro? Ah, toma aqui, pega aqui. Quando o rapaz foi chegar perto, ele deu um tapa com a mão aberta, com toda a força, na cara daquele mendigo. Chamou, xingou o cara de vagabundo, de um monte de coisa. E o mendigo ficou lá com aquela cara assim de medo. Longe, o carro foi andando embora assim e ele foi tirando sarro da cara do cara. Essa não é uma pessoa para nós andarmos ao lado dela. Essa é uma pessoa que lá na frente, se precisar, vai nos esfaquear pelas costas. Pode ter certeza disso. Existem muitas pessoas que são mas tem aquela carinha de santinho, de santinha, mas os seus frutos já mostram quem elas são. O que nós devemos fazer? Orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas é aquele tratamento assim: oi, tchau, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não desejo mal para ela, muito pelo contrário, eu oro para que aquele homem, para que aquela mulher sejam abençoados. Mas só, Salmo 1,
ele já começa falando sobre isso. Andar, parar e sentar com essas pessoas pode ser terrível para nós. Então, quem é que mora no céu? É uma pessoa que não aceita. Você acha que o Deus gostou do tapão que o cara deu naquele mendigo? Você acha que Deus vai deixar isso de qualquer jeito? Não vai. Aquele homem plantou na carne, ele vai colher morte. Ele vai colher algo muito ruim para a sua vida, você pode ter certeza. E é uma pessoa totalmente reprovada por Deus. E se é uma pessoa então má nesse sentido, então eu não vou andar com ela, não quero ela do meu lado. Não quero. Os pais muitas vezes conseguem ter essa amplitude e ver as pessoas que vão se aproximando dos filhos, das filhas, e aí muitas vezes começa a dar uns cortes, começa a ser um pouco estúpido, parece até aparentemente, mas na verdade não é. O pai está de alguma forma tentando proteger seus filhos. E o Deus Pai também é assim. Por isso que as Escrituras dizem, sabe quem vai morar no céu? É aquele que, o homem mau, ele despreza as atitudes daquela pessoa. Ele não concorda com aquela vida. Ele ama na medida em que se pode amar. Respeita na medida em que se pode respeitar. Mas ele não aprova e jamais aprovará. E continua dizendo aqui, mais honra os que temem ao Senhor. Você conhece alguém que teme ao Senhor, que faz a vontade de Deus, que é sincero, que anda em justiça? Abençoe essa pessoa. Abençoe essa pessoa, honre ela. Demonstre claramente para ela o quanto ela é importante para você. Esteja do lado dela. Ande do lado de pessoas que realmente são sinceras, de pessoas que realmente buscam a Deus, de pessoas que realmente se importam com você. É isso que o texto está dizendo. Quer dizer, que busca, que sabe. Se você pegar o versículo 4, que é esse primeiro ponto, do homem mau e do homem que teme ao Senhor, está dizendo assim, cristãos, vocês precisam saber construir amizades. Precisam saber quem são as pessoas que estão se aproximando de vocês. Precisam saber para quem é que vocês vão entregar o coração. Quem é que vocês vão confiar a intimidade da vida de vocês. Para que vocês não quebrem a cara lá na frente. Então isso fala de discernimento, de sabedoria mesmo. O texto aqui continua dizendo assim, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Pessoas que pedem dinheiro emprestado, pessoas que fazem contrato e não cumprem, são pessoas que não vão morar no céu. Já pensou uma coisa dessa? Eu vou dizer para vocês, amados. Olha, eu já devi para muitas pessoas no decorrer da minha vida. E sempre foi coisas assim, se eu colocar hoje aqui é R$100, que eu pedia um dinheiro emprestado ali, R$50 às vezes para um amigo. Coisas desse tipo, nada exorbitante, nunca cheguei para alguém falando, me empresta aí 50 mil, 10 mil, 5 mil, não, graças a Deus. Né? Mas eu vou dizer para você, R$50 ou R$10, eu não dormia enquanto eu não pagava. Não dormia. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei num mês, de domingo a domingo, fazendo hora extra, limpando estoque, fazendo serviço de outros, porque eu estava devendo uma quantia baixa para uma pessoa onde eu trabalhava. E eu não conseguia ter paz, eu chegava de noite, e eu não conseguia ter paz. Meus amados, sabe quem é que vai morar no céu? É aquela pessoa que de repente deixa assinatura num contrato. É aquela pessoa que diz sim, porque o cristão é sim, sim ou não, não. Diz sim, ou vai lá e faz assim, olha, me empresta isso daqui, ou faz isso daqui, e depois, com justiça, de analisar a situação, ela vai, e vendo muitas vezes que vai ter prejuízo porque deu a mão, porque fez aquele contrato, ela ainda assim cumpre, mesmo que ela leve prejuízo. Eu vou dizer para vocês, amados, quando Jesus disse assim na oração do Pai Nosso em Mateus, principalmente Mateus está de forma mais específica, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aquelas dívidas ali devem ser traduzidas da forma literal como ofensas. Porque tem gente que é assim, deu R$10 para alguém e falou assim, ó, tá perdoado. E aí ele deve 1 milhão para o outro e fala assim, não, Deus me perdoa também, né? Ô meu irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se eu pegar alguma coisa emprestada, pode ser um livro, pode ser um CD. CD nem precisa mais devolver, porque nem existe mais tal.
Quem pegou os CDs mesmo, você vai me devolver. Aí você pega um livro, muitas vezes emprestado, tudo. Leu o livro, devolva. Não leu, devolva também. Entendeu? Eu fiquei até assustado. Eu fiz ali umas prateleiras para montar uma biblioteca minha. Eu pensei assim, não vai caber nem 10%. Quando eu fui olhar, tá sobrando espaço. Cadê meus livros? Se você pelo menos estiver lendo, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu até te perdoo. Não precisa mais devolver os livros. Quem pediu livros meu emprestado, passe para frente, leia de novo. Amém. Glórias a Deus. O livro mesmo que eu quero ler até o resto da minha vida agora é a Bíblia. Se depender de mim daqui para frente, eu acho que eu não compro mais livros. Só vou ler a Bíblia. Se tiver que ir alguma relação minha com livro, eu posso até escrever um livro. Mas comprar livros eu não vou comprar mais não. A Bíblia me é suficiente, vou me dedicar mais à leitura dela, vou continuar assim até o fim dos dias. Então eu perdoo todo mundo que pegou um livro meu. Se eu emprestei dinheiro para alguém, que eu acho um pouco difícil porque não tem dinheiro para emprestar, tá perdoado também. Não precisa mais me pagar. Agora eu vou dizer uma coisa. O meu perdão não pode levar ninguém para o céu. Quando nós devemos, o mínimo que Deus espera de cada um de nós é que a nossa consciência pese e nós cheguemos e demos satisfação à pessoa que nós estamos prejudicando. Imagina num tempo desse, a pessoa tinha um dinheirinho, né, estava lá economizando e emprestou para alguém. Agora a pessoa está precisando. E o devedor não dá nem as caras. Não chega nem a dar uma satisfação. Isto daí, meu irmão, não é algo que deve habitar no coração de um filho de Deus, não. Não adianta ficar lá, perdoa minhas dívidas, dívidas, assim como eu perdoei os meus devedores. Não adianta não, meu irmão. Eu posso perdoar você, mas Deus vai te perdoar? Se você não se arrepender, Deus não vai te perdoar. Não adianta te perdoar. Você entende? Essa é a lógica do questionamento de Pedro, da resposta de Jesus ao questionamento de Pedro. Vocês sabiam? Essa é a lógica. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus disse não. Disse quantas vezes? 70 vezes 7. 490 vezes. Eu nem sei se Pedro sabia fazer essa conta. É isso mesmo, não é? 490 vezes. Ora, mas não é uma coisa meio estranha sair isso da boca de Jesus? Peraí, o cara pecou contra mim, eu perdoo. O cara peca contra mim, perdoo. Parece que não vai chegar uma hora que eu não vou estar fazendo vista grossa. Então por que continuar perdoando? Jesus está falando do nosso relacionamento humano. Ele está falando de um relacionamento horizontal. Uma pessoa me ofendeu, eu perdoo ela. Por quê? Porque o que eu tenho para dar a ela é perdão. O que eu tenho para dar para ela é luz. É a presença de Deus. É a minha fé. É a prática da minha fé. Eu perdoando ela, ela não está salva. Agora, se ela vem uma segunda vez e comete o mesmo problema, vem uma terceira vez, uma quarta vez, o que significa? Jesus estava ensinando que quem é perdoado, quem é salvo, é santo. Então vai fazer aquilo que tem para dar, dará. É o perdão. Mas aquele que é ímpio, é condenado, irresponsável, vai 1000 vezes continuar praticando a mesma coisa. Por quê? Porque ele jamais se arrependerá. Então, você é luz, você só tem luz para dar. Ele é trevas, ele só tem trevas para dar. Era isso que Jesus disse para Pedro. Não tem esse negócio de quantas vezes eu tenho que perdoar. Se eu sou luz, eu perdoo. Mas se ele é trevas, não espere luz dele. Sempre o que vai esvair da vida de quem é trevas é trevas. E sempre o que vai esvair de quem é luz é luz. Ficou claro? Então, procuremos então nossos credores e falemos assim, olha, me perdoa, me ajuda, me dá um prazo maior. Olha, toma aqui, eu tenho aqui um bem, eu tenho aqui esse... de repente você tem lá alguma coisa, um computador, você está devendo uma coisa baixa para alguém, fala assim, você tem computador na sua casa, não tem como te dar o dinheiro, mas você aceita isso, você está devendo alguma coisa, não sei. Mas pegue o que você tem, fique com uma mão na frente e outra atrás, não é assim que as pessoas falam? Mas não
deva para ninguém. Não morra devendo para ninguém. A não ser que seja impossível o pagamento e você não tenha como pagar mesmo aquilo. Mas você tem que ter pelo menos a dignidade de cair aos pés daquela pessoa e explicar a sua situação e pedir a ela misericórdia. Pelo menos. Caso contrário, as coisas vão de mal a pior. Pode ter certeza. E para concluir aqui, então ficou claro aqui, né? Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Eu falei que ia fazer, agora eu vou ter um prejuízo enorme, né? Que nem eu falei. Mas eu vou cumprir com o que eu falei que ia fazer. O último ponto é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Servo de Deus não pode ser agiota. Servo de Deus, seu irmão, você está precisando de alguma coisa? De quanto? 100? Tudo bem, eu vou te emprestar 100, depois você me... você está precisando de quanto? 100? Eu te empresto 80, você me paga 100, tá? Que assim eu já cobro antes. Você está precisando de quanto? 150? Não tem importância não, irmão. Não tem importância não. Depois você me paga com juros e correção monetária, não tem problema não. Pelo amor de Deus, né? O texto está dizendo aqui, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, quer dizer, ele empresta esperando que a pessoa devolva. Que a pessoa pague aquilo que foi emprestado, é óbvio, mas não precisa pagar juros e correções monetárias. Quando você emprestar uma coisa, saiba que você pode estar tendo prejuízo. Saiba que você está potencialmente diante de um negócio que pode dar errado. Um exemplo, você vai ser fiador de alguém, saiba, você está potencialmente entrando numa fria. Pode ser a pessoa mais amável do mundo. Você pode estar entrando numa fria. Então, qual é o conselho do Senhor? O conselho do Senhor muitas vezes é: se você teme, se você não se sente seguro, não seja fiador. Se você não sente segurança ou se você conhece aquela pessoa e sabe que aquela pessoa é má pagadora, não empreste. Ah, mas Jesus disse que nós não podemos dar as costas, né, para aqueles que vêm nos pedir. Meu irmão, é para uma pessoa, é a primeira vez que a pessoa está chegando, é uma pessoa que você sabe da índole dela, é uma pessoa que realmente está precisando, é um pai de família ou coisa assim. Então você vai emprestar, mas sempre quando nós emprestamos, potencialmente nós estamos entrando numa fria. Você pode ter certeza disso. Então, não espere juros e correção monetária, porque o agiota não... Eu já vi caso de agiota que mandou matar quem estava devendo para ele. O cara não vai pagar, então eu vou beber o teu sangue. Foi isso que fez. Entendeu? Então, um cristão não vai ser agiota. Se ele pode emprestar, ele empresta. Mas sem usura. Sem ficar pensando, ele me emprestou 100 anos daqui, um ano, entre poupança não é 1%, mas eu sou o Banco Central, né? Eu vou colocar 1000% em um ano. Então, pessoas assim não vão entrar no céu não, meu irmão. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Aqui se enquadra também aquilo que eu falei muitas vezes num juiz, né? E nós sabemos que isso acontece muito nos bastidores aí dos tribunais, na vida do mundo forense, da advocacia. Muita injustiça acontece naquilo ali. Meu Deus do céu, eu não teria coragem não de entrar nesse mundo, estudar para ser advogado e coisa do tipo. Se fosse para ser advogado, ia ser de outros tipos de causa, mas não dessas causas onde você está diante de uma pessoa que fala para você, eu matei mesmo. Que nenhum advogado falou para mim uma vez. Falou assim, olha, eu defendi um cara, o cara era perigoso. O cara deu umas 10 facadas na mulher e eu precisava justificá-lo ali no tribunal. Eu falei, o que foi que você disse para o juiz? Ele falou, eu inventei uma história em que eles estavam brigando, a mulher escorregou na escada com a faca na mão e a faca entrou 10 vezes nela. E aí é lógico, né? Como o cara era perigoso, o juiz também, para não... com medo, falou assim, olha, mas é verdade, o cara caiu rolando a faca.
você tá livre. A mulher era culpada mesmo. Ela mereceu, né? Só faltou o juiz ter dito isso. Ela mereceu, então. Ela foi a culpada. Ela se matou, né? No final, ela se matou. Quem faz isto nunca será abalado. Por que nunca será abalado? Porque está com os pés firmados na rocha. Porque tem as qualidades de um homem santo, de uma mulher santa. Quando você vê a biografia de Maria, mãe de Jesus, você não vê isso aqui? Eu vejo isso. Quando você começa a ler os evangelhos e começa a biografia de Isabel, e ali o seu esposo, que era sacerdote, pai, e se tornaria o futuro pai de João Batista, a Bíblia diz que eles eram justos e guardavam todos os mandamentos do Senhor. Imagina, viviam em santidade total. Pessoas de confiança. Quando você olha para um Paulo que foi transformado, quando nós olhamos para tantas pessoas na Bíblia, você pensa assim, você consegue montar um time de verdadeiros santos aqui na Terra, porque eu não sei como é que eles são lá no céu. Só sei que eles foram na Terra, porque a Bíblia só mostra que eles foram na Terra, na verdade. Todas estas pessoas estão firmadas na rocha, estão seguras. Elas podem morrer de qualquer forma, pode ser da forma mais terrível do mundo, mas elas estão salvas, elas estão seguras, garantidas diante do Senhor. Deus vai querer a presença delas em sua casa para sempre. Porque não vai entrar no reino dos céus, e eu vou encerrar. Vamos lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, tímido aqui é ter vergonha de Jesus, tá? É esconder a Bíblia, para ninguém ver, é não dizer para os amigos que é cristão, é não exortar os que devem ser exortados. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos para outro texto? Só para concluirmos aqui, Romanos capítulo 1. Vinte e 8 a 32. Romanos 1. Isso, Romanos 1, 28. Rendeu a mensagem hoje, hein? 1h e 21 minutos. Já pensou se fosse Salmo 119? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, quer dizer, tiveram oportunidade, mas não deram crédito a isso? Para eles era perda de tempo, ler a Bíblia, isso e aquilo. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, olha aqui de novo, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eu termino aqui a palavra dessa noite. Espero que o Espírito de Deus derrame sobre cada um de nós um temor e um tremor profundo. Porque nós estamos vendo o mundo entrando num funil profético.
e é bom que nós estejamos preparados para se encontrar com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que alguém faça uma oração para concluirmos essa mensagem, então, esse culto dessa noite, no nome do Senhor. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Nós, ó Deus, prosseguimos, meu Pai, em, ó Deus, buscar a santidade, ó Pai, a santificação. Buscar, Senhor Jesus, sempre estarmos, meu Deus, todos os dias santos, ó Deus, irrepreensíveis na Tua presença, meu Pai. É isso, meu Deus, que nós desejamos, meu Pai, todos os dias. Prosseguimos assim, Senhor. Ó Deus bendito, e que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de todos esses, meu Deus, que ouvem a Tua palavra, Senhor, e não têm o desejo de praticá-las, meu Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia Sim, ainda, Senhor. meu Pai, nesses últimos dias, ó Deus bendito. Abençoa todos esses, meu Pai, que desejosos estão, meu Deus, de ser, ó Deus, elevados, meu Pai, para perto de Ti, para o céu, Sim, Senhor. Deus. Então que possamos, ó Deus, e que eles possam também, ó Deus, praticar a Tua palavra, Senhor. Seguir, Senhor, a retidão, ó Pai, para alcançarmos, meu Pai, essa vitória, meu Deus, que é de morarmos contigo para sempre, ó Deus bendito. Obrigada mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá, Senhor, de mudar totalmente, meu Pai, a nossa forma de viver nessa terra. Sim, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Seja com cada um dos meus irmãos. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, amados, no nome de Jesus. E até os próximos cultos na semana. Eu vou procurar estar incentivando que outros irmãos, não precisa ter um cargo na igreja. Se você quiser transmitir um culto da sua casa, fique à vontade. É só nos procurar e aí marque o horário e nós, como nós temos feito aqui, maravilhoso, nós sentamos aqui na sala, né? Ligamos na televisão ali o computador e assistimos o culto e participamos com os irmãos, assim como vocês estão fazendo agora conosco. Nós vamos ter todo o prazer. Então, se você já tem uma palavra, você queria compartilhar também daquilo que o Senhor tem derramado esses dias com você, me procure. E a gente marca. E aí a gente coloca ali no muralzinho do grupo da igreja, aqui no WhatsApp. E amém. Todos vamos acompanhar. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Fica o nosso tchauzinho. E até a próxima, se Deus assim permitir. Amém?